Boa noite. Arranca hoje na SIC e na SIC Notícias a série de debates presidenciais, hoje entre Luís Marques Mendes e António Filipe. Bem-vindos. O sorteio ditou que começa Luís Marques Mendes. Estamos a assistir, Luís Marques Mendes, a um braço de ferro entre o Governo e os sindicatos por causa da reforma laboral e neste debate temos duas visões diferentes. António Filipe pede a retirada do documento, o senhor pede consenso, sobretudo com a UGT, em nome da paz social. O que lhe pergunto é, num país com pouco mais de 7% de trabalhadores sindicalizados, estes interlocutores representam uma real ameaça à paz social? Já lá vamos. Primeiro cumprimentar, saudar os nossos telespectadores. Depois saudá-la a si, sempre com todo o gosto. Depois saudar de uma forma especial, se me permite, o António Filipe. Conhecemos-nos há muitos anos do Parlamento. Devo dizer que tenho uma especial estima pessoal e política por António Filipe. Foi sempre um deputado muito respeitado e considerado. É um gosto revê-lo aqui. Clara, em direto à sua questão, acho que esta matéria tem evidentemente a sua controvérsia, a sua polémica. Mexer em leis laborais tem sempre esta polémica, mas eu acho que nós não devemos dramatizar. Acho que devemos considerar que há certos percalços e certos momentos e oportunidades que têm, de facto, os seus quês e as suas dificuldades. Primeiro ponto, a greve que está prevista. Eu acho que é uma greve legítima, como qualquer greve é legítima. O direito à greve é um direito legítimo, não devemos estar a dramatizar. Já aconteceu várias vezes no passado, vai criar problemas, transtornos às pessoas, com certeza, mas isso é natural no direito à greve. Segundo ponto, qual é a parte mais importante? É aquela que você sublinhava bem. Da paz social. Da paz social. E para haver paz social, de qual eu sou um grande defensor, acho que toda a gente é, eu acho que é importante haver um acordo aqui entre três partes. O Governo, as entidades patronais e a UGT. E eu acredito que esse acordo vai ser possível. Porque o processo negocial existe, continua a existir. E eu acho que mesmo se houver greve, eu acho que é possível o diálogo, o equilíbrio e a concertação social depois da greve. E o senhor, sobretudo porque... E o senhor, se for Presidente, só deixará passar esse diploma se houver acordo com pelo menos uma das centrais sindicais? Não. Primeiro ponto. Um Presidente da República só se pronuncia sobre uma lei em concreto depois dela aprovada. E, portanto, isto é uma questão de princípio. Eu aplico isso à legislação laboral, à nacionalidade, qualquer matéria. Neste caso, para além de uma razão de princípio, há uma razão pragmática muito forte. Qual é? É que este processo é um processo longo, até à aprovação no Parlamento. E eu acho que vai para além de 9 de março. E eu posso ter que, como Presidente da República, intervir como, digamos assim, árbitro a fomentar o diálogo e o equilíbrio. E porquê é que é... Para terminar, para passar a palavra ao António. Com certeza. E porquê é que eu acho... Porquê é que eu estou confiante e otimista e acho que é possível um entendimento? Sabe porquê? Porque este entendimento é útil para as três partes, rapidamente. As entidades patronais têm toda a vantagem em ter um acordo. A lei, nessa altura, vigora durante muito mais tempo, é mais previsível. O Governo, que é minoritário, tem vantagem para evitar problemas no Parlamento ou um chumbo no Tribunal Constitucional. E a UGT também tem vantagem, porque se a UGT for igual à CGTP, ou seja, querer competir na rua, perde. As pessoas preferem, nessa altura, os trabalhadores, a CGTP, que é mais forte na rua, à UGT. A vantagem da UGT é um acordo na concertação O UGT, social. que neste momento já está a ir mais longe do que a própria CGTP, António Filipe já a ameaçar com, eventualmente, 2 dias de greve, mas na linha daquilo que ouvimos de Luís Marques Mendes, o António Filipe rejeita este documento, independentemente de haver ou não acordo, não passará por si, se for eleito Presidente. Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite. Clara Sousa, e cumprimento também o Dr. Marques Mendes. Eu acho que eu aqui e o Dr. Marques Mendes estamos em profunda divergência. O Dr. Marques Mendes está preocupado com a greve geral, e quer impedir a greve geral, e eu quero impedir o pacote laboral. E é com isso que eu estou preocupado. Por conhecer esta proposta. E nós estamos num país onde temos 2,5 milhões de trabalhadores que levam menos de 1.000 euros para casa, salários baixíssimos, e temos um código de trabalho em vigor que já fragiliza muito a posição do trabalhador. Este código, que é de 2003, é um código chamado Código Bagão-Félix, mas já foi alterado 24 vezes, mais de uma vez por ano, desde a sua entrada em vigor. E agora, mais uma vez, e com uma proposta que aponta para alterar mais 100 artigos do Código do Trabalho e que tem aspectos profundamente lesivos. E as exigências do mundo do trabalho também não estão a mudar? Agora, eu creio é que, obviamente, eu compreendo perfeitamente os trabalhadores estarem revoltados e ameaçarem com formas de luta
perante aquilo que está em causa, que é de facto uma enormidade. Ou seja, estamos a falar de coisas como, mesmo que o Tribunal reconheça a legalidade do despedimento, o trabalhador não tem direito à reintegração. Estamos a falar de bancos de horas individuais para trabalhar 50 horas por semana. Estamos a falar do regresso dos famigerados do Odécimos. O senhor fala no retrocesso civilizacional. Qual é a norma que mais representa esse retrocesso? Eu acho que aquilo que está em cima da mesa é inverter toda a lógica do direito do trabalho. O direito do trabalho foi uma conquista histórica dos trabalhadores, no início do século XX, e para proteger a parte mais fraca da relação laboral, que é o trabalhador, perante o empresário. E estas alterações inverteriam a lógica do direito do trabalho, passaria a ser uma arma das associações empresariais e dos empregadores contra os trabalhadores, que veriam os seus direitos profundamente fragilizados. E, portanto, eu creio que, conhecendo esta proposta em concreto, eu não posso deixar de me pronunciar frontalmente contra ela, enquanto Luís candidato. Marques Mendes estará a prestar um mau serviço ao país se, sim, enquanto Presidente, deixar passar essas reformas? Eu acho que aos trabalhadores, sim, certamente que sim, e ao país. Ou seja, eu não creio que o país não vive sem trabalhadores, não se cria riqueza, não se produz sem trabalho, sem trabalhadores. Agora, eu acho que os trabalhadores têm que ser defendidos. Eu orgulho muito de que me possam considerar como o candidato dos trabalhadores, que acho que eles devem ser respeitados, devem ver os seus salários melhorados e as suas condições de vida melhoradas e uma legislação laboral que os proteja. E eu acho que o Dr. Marques Mendes está do lado do governo, aliás, é o candidato do governo em funções e, portanto, está a defender a posição do governo, mas tem consciência da enorme gravidade desta proposta, por isso tem essa posição, enfim, que procura ter aqui algum equilíbrio, mas que, no fundo, pretende é que este pacote laboral passe com alguma negociação, porque é evidente que o governo faz uma proposta maximalista, com o objetivo depois de retirar algumas coisas para procurar dizer que ficar afinal é bom, quando não é. Tudo o que está aqui em cima da mesa é profundamente lesivo dos trabalhadores. É uma camisa apertada para si, Luís Marques Mendes? Não é de camisa apertada nenhuma. 2 ou 3 apontamentos muito simples. Primeiro, quem ouve o discurso do António Filipe, parece que nós estamos numas eleições legislativas. Não. Ora, isto não é uma eleição para escolher um primeiro-ministro ou para escolher deputados, é para escolher um presidente da República. O presidente da República não governa nem faz leis. Tem depois a sua magistratura de influência. E, portanto, parece que o António Filipe está noutra eleição. Mas isso é compreensível. O António Filipe é mais um candidato de facção de um candidato para verdadeiramente unir o país. Segundo ponto. Eu não tenho uma posição sobre este anteprojeto. É preciso que, em primeiro lugar, se perceba que estamos a falar de um anteprojeto. Não é ainda sequer uma proposta de lei, muito menos ainda uma lei. E, portanto, isto vai ter várias alterações. Eu coloco-me na posição que acho que um Presidente da República responsável e de bom senso deve colocar-se. Quem governa é o Governo, quer fazer esta alteração e tem todo o direito e toda a legitimidade. O Presidente da República tem que ter aqui 2 preocupações: diálogo e equilíbrio. Diálogo social, porque eu sou um fã do diálogo social. O António Filipe é compreensível porque está ao lado da CGTP, que nunca na vida assinou um acordo social. Isso é verdade. Portanto, o António Filipe tem uma perspectiva diferente. Eu vou fomentar... Não assina desde 2006, é verdade, mas assinou outros anos. Permita-me só. E eu acho que é muito importante aqui uma boa relação com o UGT. O UGT não é uma entidade qualquer. É uma central sindical. Mas está ou não a muito radicalizar-se perante esta ameaça de 2 dias de greve? Não. Repare, O que é que isto revela sobre o que é hoje a UGT? Eu não sou um defensor que houvesse uma greve nesta ocasião, mas é um direito legítimo. O ponto não é este. O problema não termina com a greve. E eu vou sempre ser um defensor do diálogo social. E também aqui do equilíbrio. E porquê é que a UGT é importante? Este é que é o ponto que é preciso sublinhar. Para fechar. A UGT tem um histórico de vários acordos sociais. Já deu provas. Merece ser tratada com respeito, com sensibilidade. E mais do que isso, até no tempo da Troika, a UGT teve a coragem que a CGTP nunca na vida teve de fazer um acordo importante para o país. Mas para mim, essencial, diálogo e equilíbrio. António Filipe, a sua posição sobre as leis laborais, e já lhe dou a oportunidade de responder na linha da pergunta que vou colocar, e também a recusa enquanto chefe de Estado, aliás, disse-o, se fosse Presidente, não participaria nas cerimónias da próxima terça-feira dos 50 anos, do 25 de novembro, estão a alimentar as críticas de que o senhor será um Presidente de facção, um Presidente politicamente alinhado. Quando um Presidente seleciona os momentos de Estado que representa, que mensagem é que passa ao país? Vamos lá. Pode responder também a Luís Marques Mendes e depois à minha questão. Eu sou tão de facção como o Dr. Marques Mendes,
portanto foi líder do PSD, é do PSD, apesar de ter simbolicamente entregue o cartão, mas porventura irá depois buscá-lo a seguir às eleições, portanto não vamos por aí. Agora há aqui uma questão que é esta. Também não é verdade que a CGTP nunca tivesse assinado acordos. Aliás, o mais relevante que assinou foi sobre o salário mínimo e o Governo depois é que não cumpriu. O último foi Agora, há 20 eu anos. acho que é importante dizer o que é que eu faria com o Presidente da República. Obviamente que esperava pela legislação. Enquanto candidato, acho que me devo pronunciar sobre as coisas que estão em cima da mesa e que preocupam as pessoas. Faria duas coisas. Primeiro, analisaria a constitucionalidade das normas que fossem aprovadas e aquelas sobre as quais tivesse dúvidas ou convicções sobre a sua inconstitucionalidade, suscitaria a questão ao Tribunal Constitucional para que decidisse. Aquelas que eu considerasse, para além disso, que fossem lesivas dos trabalhadores, eu diria isso à Assembleia da República. Ou seja, dirigir uma mensagem à Assembleia da República das minhas razões, porque é importante que os portugueses que elegem o Presidente da República saibam de que lado é que ele está relativamente às questões que preocupam as pessoas. Eu diria, eu creio que... Eu sei que a Assembleia da República poderia prevalecer. Sei isso, não esconderia isso, porque eu acho que o Presidente da República pode aquilo que a Constituição permite e não se deve arrogar a prerrogativas que a Constituição não lhe dá. Mas eu, na mensagem que dirigia à Assembleia da República, apelava para que ponderassem os aspectos que eu considerasse lesivos dos trabalhadores e depois a Assembleia da República faria o que entendesse e eu provavelmente seria obrigado a promulgar. Mas ficaria bem, com a minha consciência enquanto Presidente, transmitir aos portugueses a opinião que tenho sobre aquilo que considerasse, se considerasse que estávamos perante um processo nacional. Avancemos. 25 de novembro. São pontos, se me permite. Muito rapidamente só. Não, muito rapidamente. 15 segundos. Alguém que quer ser Presidente da República com sentido de Estado, com capacidade de mediação de conflitos e com capacidade para ser árbitro, não diz com esta antecipação, olha, eu vou chumbar, vou vetar aquele diploma. Não. Isso não é de um Presidente da República. As posições já estão com sentido de Estado claras. e com sentido de Eu responsabilidade. entre as associações empresariais de um lado e os trabalhadores do outro, eu não sou neles. Estão claras. Eu estou do lado dos António trabalhadores. Filipe, um Presidente pode escolher os momentos em que representa o Estado ou não? Eu acho que sim, pode. Eu acho que esta sessão do 25 de novembro é contra o 25 de abril. Ponto final. Porquê é que diz isso? Digo isso porque nunca se lembraram de celebrar o 25 de novembro desta forma. Esperaram os 50 anos. Foi só com o impacto das comemorações dos 50 anos do 25 de abril que se lembraram de o fazer. E a direita teve, por diversas vezes, maioria absoluta na Assembleia da República, podia tê-lo feito. Portanto, foi claramente contra o 25 de abril. E a forma da sessão solene, que é exatamente calcada da do 25 de abril, tem um sentido claro, que é reescrever a história e menorizar o 25 de abril. E ninguém contará com a minha colaboração para menorizar o 25 de abril. Ponto final. Luís Marques Mendes, um Presidente pode escolher os momentos em que representa o Estado ou não? Não. Eu acho que esta posição é absolutamente incompreensível, inaceitável e lamentável. Isto prova mesmo que o António Filipe, sendo uma pessoa de facto muito respeitada e muito considerada, tem momentos em que não evidencia sentido de Estado. É um candidato de facção. Vejamos por partes. Uma cerimónia de Estado e o chefe do Estado não participa numa cerimónia de Estado. Isto é incompreensível. Segundo, o 25 de novembro não é uma data qualquer. Foi uma data que evitou que Portugal tivesse saído de uma ditadura, não caísse numa ditadura de sinal contrário. Isto é lamentável. Vamos ser francos. Entre o 25 de abril e o 25 de novembro há diferenças. A minha opinião pessoal, tenho que explicar. O 25 de abril é uma data especial, única, que não é substituível por qualquer outra, porque é a data fundadora da democracia. Ponto. Para mim é a data mais importante. Agora, o 25 de novembro também pode ser comemorado, também deve ser comemorado, é uma data igualmente importante. Restituiu ao país a pureza dos ideais do 25 de abril. E por isso é que acho que a este respeito as duas cerimónias não se substituem uma à outra, cada uma tem a sua importância e devem ser assinaladas. Agora, o António Filipe, deixe-me só dizer, porquê que o António Filipe tem esta posição? Porque o Partido Comunista, sejamos francos, foi o partido que foi derrotado no 25 de novembro de 1975. Mas o António Filipe, que em algumas matérias já evoluiu relativamente ao PCP, também devia aqui mostrar sentido de Estado. Mais ainda, viu à chegada, agora há bocadinho, aqui à televisão, à SIC, a dizer, é verdade, que exerceu funções de Vice-Presidente da Assembleia da República com grande isenção. Eu reconheço isso. A mesma isenção não tem agora aqui, porque coloca-se do lado minoritário do PCP contra o lado maioritário que quer Vamos assinalar e celebrar equilibrar os tempos. António Filipe, faça favor. Eu acho que esta cerimónia é que é uma cerimónia de facção. Esta é que é. Porque sentiram agora a necessidade de a fazer aquelas forças mais retrógradas, ou seja,
quem está a promover esta cerimónia para reescrever a história foram aqueles que defendiam no 25 de novembro a ilegalização do PCP e que foram derrotados. E, portanto, eu creio que quem está a promover esta cerimónia foram os derrotados também do 25 de novembro, que agora querem reescrever a história. Eu orgulho-me muito de ter como apoiantes da minha candidatura pessoas que subscreveram o chamado documento dos 9 e que estiveram muito envolvidos no 25 de novembro. Aliás, a história demonstra que o PCP, eu não estou aqui como PCP, estou como candidato presidencial, mas assumo as minhas posições, mas o PCP continuou no governo depois do 25 de novembro. É importante ter isso em conta, porque mas o que se pretende com esta cerimónia é de facto, menorizar o 25 de Abril e transmitir para as pessoas, para a opinião pública, uma visão do 25 de novembro que não corresponde exatamente à realidade. Eu creio que vale a pena discutir a questão com seriedade, como alguns historiadores fazem, e não com uma cerimónia de facção para querer substituir a importância do 25 de Abril. Ficamos aqui pela questão do 25 de novembro, avancemos, porque da recuperação pós-Troika à nova polarização dos últimos anos, o país mudou muito, como sabemos, na última década. Luís Marques Mendes, qual será o seu maior desafio enquanto Presidente e qual a sua maior prioridade? A estabilidade, completamente. Mas eu acrescentaria depois duas: estabilidade, a ambição económica e a consciência social. Mas há, em primeiro lugar, a estabilidade. Porquê? O país não pode viver todos os anos em eleições, nem de 2 em 2 anos. É preciso haver, em primeiro lugar, condições para que os governos, este ou qualquer outro, governem, reformem e apresentem resultados. Se não apresentarem resultados, o populismo cresce. Segundo, as pessoas precisam de tranquilidade. Não querem viver permanentemente em campanha eleitoral e não querem confusão. Terceiro, as empresas precisam de previsibilidade. E é por isso que eu darei uma importância capital à defesa e à garantia da estabilidade, desde logo num ponto essencial que um Presidente da República pode, de facto, fazer pontos. Levar as partes, neste caso Governo e partidos, à negociação de orçamentos para evitarem ou crises políticas ou a fragilização dos governos e, portanto, a estabilidade é um bem inestimável em qualquer lado, mas sobretudo em Portugal por isto só, claro. A estabilidade para os políticos é irrelevante. Ou estão no poder, ou estão na oposição, no Parlamento ou no Governo. Agora, quando não há estabilidade, perdem os mais frágeis. Os idosos, os pensionistas, os reformados, os cidadãos portadores de deficiência, os jovens. E por isso a primeira missão que eu tenho é garantir e defender a estabilidade naquilo que está no poder de um Presidente da República. O maior desafio e a maior prioridade sua, António Filipe, se for eleito Presidente? Eu diria que é a estabilidade, mas não é esta, é a estabilidade da vida das pessoas. Mais importante, eu acho que em democracia há coisas mais graves do que ter muitas eleições, embora as eleições devem ser de 4 em 4 anos, como é evidente. Agora, eu acho que o que é que inquieta hoje as pessoas? O que inquieta hoje as pessoas é ver as crianças a nascer nas ambulâncias a caminho das urgências fechadas. O que preocupa as pessoas é não terem acesso ao Serviço Nacional de Saúde. O que afeta as pessoas é as crianças faltarem professores nas escolas. Os jovens não terem acesso a uma habitação, porque não têm dinheiro para comprar e veem um mercado de habitação completamente à rédea livre, com todas as consequências. E isto preocupa imenso as pessoas. É isto que afasta as pessoas também da vida política, a descrença, o pensarem que quem governa o país não faz nada para resolver os problemas ou faz pior para resolver os problemas. E, portanto, eu creio, dir-me-á que, evidente, não é o Presidente da República que vai levar à prática estas políticas. É evidente que sim. Mas eu creio que estamos a falar de direitos constitucionalmente consagrados, fundamentais, e acho que o Presidente da República tem de ter uma voz. Ou seja, as pessoas era bom que as pessoas tivessem a noção de que elegeram um Presidente da República por sufrágio direto e universal e que elegeram alguém que está do seu lado, que compartilha as suas preocupações e que usará as suas competências no sentido de pugnar para que sejam postas em prática políticas conformes à Constituição e aos direitos nela consagrados. A Constituição não diz só respeito ao funcionamento dos órgãos de soberania, também diz, mas corporiza um projeto de democracia económica, social e cultural para que se fez o 25 de Abril, foi para isso que se fez o 25 de Abril e que está muito longe nesse aspecto do desenvolvimento económico e social de ter sido cumprido. Mas na prática como é que vai intervir, António Filipe? Tem dito que não se pode limitar o Presidente a pairar sobre os problemas. Sim. Que tipo de intervenção? Qual é a linha vermelha que não pode passar? Qual é o seu limite? São as atribuições que a Constituição confere ao Presidente da República. Eu não defendo que o Presidente da República extravase os seus poderes constitucionais. E em muitas matérias, no confronto com os órgãos de soberania, a sua opinião pode não prevalecer. A democracia é assim.
e, portanto, pode haver uma maioria parlamentar que ele considera outra coisa e que, apesar dos apelos do Presidente, não siga por aí e não prossiga as políticas que o Presidente possa considerar mais justas. Mas eu creio que, até pelo facto de ser uma eleição direta, é importante que os portugueses sintam que têm um Presidente da República que compreende os seus problemas, está solidário com eles e que, na relação que tem com o Governo e com o Parlamento, faz alguma coisa, usa a sua chamada magistratura de influência, que é algo politicamente relevante, para que haja políticas que vão de encontro à resolução dos problemas que preocupam de facto as pessoas. Os tempos são equilibrados neste momento. Luís Marques Mendes considera que tem melhores condições para unir os portugueses, para dar resposta aos seus anseios do que António Filipe? Eu considero-me que a decisão final é dos portugueses e eu aceito com muita humildade. E porquê? Por causa da vasta experiência política e governativa que tenho. Eu tenho experiência do poder local, do poder nacional, do governo, do Parlamento, de lidar com a Constituição em várias revisões constitucionais, do Conselho de Estado. E isto, ouça, sem falsa modéstia, evidentemente que isto é útil. Na Presidência da República, a experiência conta. E por isso eu concordo com o António Filipe, no sentido de que há um conjunto de ambições das pessoas que precisam ser realizadas. Mas primeiro ponto, se não houver estabilidade, então é pior. Todos estes assuntos que o António Filipe elencou e bem, ficam então para terceiro, quarto e quinto plano. Primeira preocupação grande que eu tenho. Agora, a estabilidade é também a condição para duas outras questões fundamentais. Ambição económica. Eu vou ser um presidente que, evidentemente, até porque pela experiência que fui adquirindo em termos de governação, para ajudar a promover outra ambição económica em Portugal. Como é que quer ajudar? Olha, por exemplo, já o disse, o Presidente da República usa pouco a figura das mensagens ao Parlamento. Os vários Presidentes da República. Eu vou enviar uma mensagem ao Parlamento nos primeiros meses da minha atuação governativa subordinada à ideia desafios económicos e sociais para os próximos 10 anos. Ou seja, nós não podemos pensar apenas na perspectiva do curto prazo, temos que ter uma ideia de médio prazo. E segundo, temos que ter ambição. Só este número, que é assustador. Nós, neste momento, até estamos a crescer economicamente razoavelmente bem. Mas o histórico dos últimos 30 anos é este número. Portugal recebeu, nos últimos 30 anos, 180 mil milhões de euros. E qual foi a nossa convergência com a Europa? Sabe, Clara? Sabe, António Filipe? 1 ponto percentual. Isto é, na prática, estagnação. Em grande medida por causa daquela crise brutal que tivemos quando a Troika esteve cá dentro. Nós temos que ter outra ambição pelas reformas que há que fazer, pela inovação, por maior concorrência, pelo uso da inteligência artificial. O Presidente da República não governa, mas tem que puxar o país para cima. António Filipe, quer responder ou colocar a sua posição em relação a esta ambição também do seu lado? Eu acho que deve haver, de facto, a ambição de produzir mais para dever menos. E creio que para que o país produza mais, é preciso, em primeiro lugar, que as alavancas fundamentais da nossa economia estejam nas mãos de portugueses. Não é o que acontece hoje. Nós vimos que o processo de privatizações levou a que, neste momento, temos a banca portuguesa, a exceção, ainda bem, da Caixa de Depósito, que permanece na esfera pública, mas temos a banca nas mãos dos espanhóis, temos as telecomunicações nas mãos de vários países, que não Portugal, depois da distribuição da PT, temos casos escandaloso agora da TAP. E eu creio que aquilo que soubemos hoje, relativamente à investigação sobre suspeitas de crimes cometidos da privatização da TAP, no fundo reportam a questões que nós já sabíamos, de conclusões de comissões de inquérito, é que a TAP foi comprada por privados com o dinheiro da própria TAP e que depois, com a pandemia, desertaram. E eu acho que aquilo que se sabe hoje e as diligências que foram realizadas hoje demonstram que é necessário impedir prosseguimento do processo de privatização. Mas enquanto Presidente, o que faria? Como faria? Eu alertaria o Governo para os perigos para o país da privatização da TAP. E, portanto, creio que era da mais elementar prudência que o processo de privatização que está em curso fosse travado. Até porque os protagonistas, enfim, são os mesmos. E, portanto, eu creio que é fundamental defender a economia nacional, fazer com que a economia nacional permaneça em mãos nacionais, que o Estado tenha aí uma intervenção. Eu sou a favor dos vários setores, não tenho nada contra a propriedade privada. Agora, acho que as alavancas fundamentais que garantam a independência nacional, o Estado deve ter aí um papel relevante e defender aquelas que são as grandes empresas nacionais e que não deviam sair de mãos portuguesas e, infelizmente, têm saído.
E o Dr. Marcos Mendes faz parte desse consenso neoliberal que permitiu que as coisas chegassem ao ponto da questão e que ameaçam prosseguir com a governação que está a ser posta em prática. E já agora eu gostaria que, se quiser pronunciar sobre a privatização da TAP, seria útil para os portugueses. Muito rapidamente. Se quiser, pronunciemos já. Eu acho que o país devia saber isto. Que é assim, se não houver privatização da TAP, ainda que seja uma privatização parcial, a TAP não vai crescer. E explico porquê. Pelas regras de Bruxelas, não é possível o Estado meter um euro na TAP. E se não meter um euro na TAP, então a TAP vai definhar e não tem capacidade de competir no mercado internacional. Logo, tem que haver acionistas privados, porque o Estado não pode meter dinheiro. Isto é de elementar bom senso, de conhecimento e, sobretudo, de defesa do interesse do país. Agora, eu queria ainda voltar a coisa. Eu falei da estabilidade. Nós temos que avançar, mas seja rápido, por favor, Luís Marques. Claro. Portanto, acha que a privatização deve prosseguir? Não, deve prosseguir por esta razão de interesse nacional. Porque é preciso meter dinheiro na TAP, investir na TAP para a TAP poder crescer, de outra forma não consegue competir com as outras companhias que metem dinheiro e o Estado não pode meter dinheiro. Vou dar a palavra ao António Filipe para refutar esta parte da TAP, por favor, António e da posição de... Você é um jurista, estas são regras elementares de Bruxelas, não vale a pena, em matéria de facto, estar aqui a fazer demagogia. António. Agora, o ponto para mim... Não, António, a possibilidade de responder. Não aprendemos nada. Isto é um debate. Tivemos uma privatização da TAP feita à última da hora, porque o governo já não tinha legitimidade para isso, com o secretário de Estado, que atualmente é o Ministro das Infraestruturas, e sabemos que se o Estado não tivesse feito a intervenção que fez da TAP hoje, não havia TAP, pura e simplesmente. Sabemos que a TAP é uma companhia de bandeira importantíssima para o país, euro na TAP. E sabemos que a TAP está a dar lucro. Portanto, Filipe, você como bom jurista que não devia fazer esta demagogia. Agora, concordam em discordar, mas temos que avançar para outros temas importantes, Luís Marcos Mendes, porque se o país caminhar para uma deriva, já falou da estabilidade, mas há aqui uma questão que é um teste ainda mais exigente para o próximo presidente, seja este, seja nos próximos 10 anos, se o país caminhar para uma deriva autoritária, mesmo que legitimada pelo voto, o que pode fazer o presidente para garantir a tal qualidade da democracia de que tem falado? Está a falar de que cenário em concreto? Estou a falar do país de caminhar para uma deriva autoritária. Bom, isso, quer dizer, eu como Presidente da República vou ser absolutamente intransigente nessa matéria. Ou seja, como eu disse no dia da apresentação da minha candidatura, a minha candidatura tem valores. Primeiro valor, defender a democracia. Segundo valor, a liberdade. Terceiro, a justiça social. Estes são os 3 grandes valores da minha candidatura. E, portanto, nem me passa pela cabeça um cenário tremendista dessa natureza. E, portanto, eu vou, a esse respeito, ter uma posição muito clara. Relativamente àqueles que querem minar a qualidade da democracia, o Presidente da República será, no âmbito dos seus poderes, absolutamente claro e intransigente. Nós temos problemas na qualidade da nossa democracia, mas os portugueses gostam da democracia, gostam de ver em democracia. E isso, para mim, é um dado essencial. Democracia, liberdade e justiça social. António Filipe, o que faria nessas circunstâncias, enquanto Presidente? Eu acho que faria aquilo que a Constituição permite que fizesse. O que é? E é muita coisa. Ou seja, permite uma intervenção relativamente ao poder legislativo, na parte que pode exercer o direito de veto, com as limitações que conhecem, mas que é real. E há um último reduto. Ou seja, o Presidente da República é o último reduto da democracia em caso de necessidade, porque ele tem não só a possibilidade de dissolver a Assembleia da República, como, inclusivamente, a Constituição prevê isso. A demissão do governo para garantir o regular funcionamento das instituições democráticas. Nunca foi necessário, na democracia portuguesa, recorrer a essa possibilidade, e ainda bem, espero que nunca seja. Agora, havendo um governo que ponha em causa o funcionamento da democracia, ou que subverta gravemente regras da democracia, caindo numa tal deriva autoritária, o Presidente da República tem sempre essa possibilidade de ser a última trave-mestra da defesa da democracia. Mas dando posse ao partido que for eleito nas eleições... Eu não estou a falar da tomada de posse, as regras da tomada de posse a Constituição estabelece quais são, não é? Portanto, e obviamente que no quadro parlamentar o Presidente da República tem que se conformar com os resultados. Mas o senhor também já disse que fará tudo para evitar que chegue ao poder. No quadro da Constituição. E, portanto, procuraria encontrar soluções no plano parlamentar que o evitasse. Mas, perante uma conjugação de forças na Assembleia da República,
adversa àquilo que eu consideraria que era importante para o país, teria que me conformar com isso, mas manteria a plenitude dos meus poderes de intervenção no quadro da Constituição e sendo o último reduto de defesa da democracia e da Constituição, se necessário. Agora, espero que nenhum Presidente da República se veja na necessidade de ter que recorrer a esses mecanismos mais extremos. Entramos nos 5 minutos finais. Eu quero falar ainda da União Europeia e de NATO, porque nos próximos 2 anos a União Europeia irá ajudar a Ucrânia em 135 mil milhões de euros, só ainda não decidiu como. Também ouvimos ontem Durão Barroso dizer que a Europa tem que se preparar para uma provável guerra contra a Rússia. Neste contexto, António Filipe, o que é que se exige do chefe de Estado de um país como Portugal, membro da União Europeia e membro da NATO? Que defenda o interesse nacional, a soberania nacional, e que no quadro das organizações a que pertence, designadamente as Nações Unidas, a União Europeia e a NATO, que tenham uma voz própria. Ou seja, que se pronuncie não em função daquilo que as grandes potências que fazem parte dessas organizações e que as dominam pensam que nós devemos fazer, mas que tenham uma voz própria no sentido de defender uma posição de Portugal que seja consentânea com aquilo que nós consideramos justo e consideramos que é do nosso interesse. Mas no caso da Ucrânia, arrisca com António Filipe na presidência o país a falar a duas vozes? Não, eu acho que no quadro da União Europeia e da NATO nós deveríamos fazer tudo para que se avançasse com uma mediação que o mais rapidamente possível pudesse ter uma guerra. Luís Marques Mendes, papel do Presidente neste contexto? O Presidente da República não conduz a política externa, mas tem particulares poderes nesta matéria. E acho que a primeira coisa importante que os portugueses devem ter atenção é o seguinte. O mundo está num estado de grande instabilidade. Nós não devíamos acrescentar instabilidade cá dentro e daí a necessidade de um Presidente da República experiente. Porquê? As Nações Unidas estão no estado em questão. Quase irrelevância. Não é culpa de António Guterres, mas é apesar dos esforços de António Guterres. A Organização Mundial do Comércio, num tempo de crise tarifária, não existe, está desaparecida. A relação transatlântica está em dificuldades. A Europa também tem as suas fragilidades. Neste quadro, ao dizer, há duas coisas que são importantes. Primeiro, o reforço da NATO. E a NATO tem tido aqui um papel importante. O acordo na última cimeira da NATO foi essencial para a segurança da Europa. Se não tivesse havido acordo, o que se estava a discutir neste momento era a implosão da NATO, o princípio do fim da NATO. E quanto à Ucrânia, deixe-me só dizer o seguinte. A Ucrânia é um caso em que eu não compreendo a posição de António Filipe, mas pode ser que ele hoje vá aqui explicar. Que é o seguinte. Com todo o gosto. Com todo o gosto. Então deixe-me só explicar. O caso da Ucrânia é um caso em que há um agressor e um agredido. Um Presidente da República que se preze, condena o agressor e dá apoio ao agredido. Não vejo até hoje o António Filipe a fazer isto. É, em segundo lugar, um caso de grave violação das leis internacionais. Um Presidente da República que se preze e com sentido de Estado faz uma condenação clara. Terceiro, as pessoas dizer, como António Filipe e outras pessoas, quero a paz. A paz todos queremos, a começar pelos ucranianos. Não é verdade. Mas se quer a paz, o primeiro apelo que devia fazer era ao presidente russo para abandonar a Ucrânia, porque foi ele que invadiu, não foi ele que foi invadido. E, portanto, eu acho que a sua posição, desculpe que lhe diga, eu tenho enorme respeito por si. Enorme respeito por si, já o disse no princípio. Como é que é possível, entre Putin e Zelensky, o senhor optar por Não Putin? é essa a questão, está enganado. Não, essa é que é a questão Está enganado. essencial. Deixa-me equilibrar os tempos, e esta questão é uma questão importante, desde logo, para o Presidente da República. Está enganado. António Está Filipe. enganado. Eu acho que esta guerra poderia e deveria ter sido evitada. Esta guerra que teve o desenvolvimento que vem desde 2014, isso toda a gente reconhece, que devia ter sido evitada aí. Quando se deram os desenvolvimentos de 2022 que eu condenei, a invasão russa, mas considerei que aquilo devia cessar de imediato e não cessou por interferência do Sr. Boris Johnson, E agora que vai quis condenar? convencer a Ucrânia de que podia ganhar uma guerra contra uma grande potência nuclear, uma guerra que nunca poderia ganhar. Era preciso ter evitado a guerra, a diplomacia devia ter evitado a guerra, infelizmente não evitou. A partir do momento em que ela se recrudesceu em 2022, os esforços diplomáticos iam ser feitos para que a guerra não prosseguisse, porque quanto mais tarde isso acontecesse, pior para a Ucrânia. E é isto que estamos a ver. O tempo passa, o tempo corre contra a Ucrânia e, portanto, é preciso que, de uma vez por todas, haja mediação e que aquela guerra termine. A melhor forma de apoiar o povo ucraniano é fazer com que a guerra termine o mais rapidamente possível. E diga-me uma coisa. Estamos no minuto final, muito rapidamente, que a última palavra é para António Filipe. São 30 segundos para a Porque foi a guerra. posição do Papa Francisco, foi a posição de quase todos os países do mundo, menos a União Europeia. E nem toda. Eu constato, tenho uma pena. nem toda. Que o António Filipe não tenha coragem para condenar
o agressor, Não está que enganado. na prática Já o esteja ao fiz. lado do Sr. Putin. Acabei de o fazer. E quem quer Acabei de o fazer. condena a intervenção Condenei russa a agora. intervenção. Não, foi agora. Não esta agora. Não. Vamos falar há 3 anos. Eu disse isso há 3 anos. Olha, acho que foi neste estúdio, foi aqui nesta estação de televisão. Mas condena, faz um apelo então ao Sr. Putin para abandonar a Ucrânia. Eu acho que isso é simplificar aquilo que não é simplificável. Porque a guerra começou em 2014, como toda a gente sabe. Como toda a gente sabe. Eu acho que esta questão é... Eu, como Presidente da República, faria todos os esforços para que, no plano da diplomacia, esta questão terminasse de uma vez por todas, porque é a forma de ser solidário com o povo ucraniano e acabar com esta guerra. António Filipe, Luís Marques Mendes, muito obrigada pela vossa presença.